Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, também Loft do Gui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui para fazer a resenha desse suplá, criação minha, olha só que lindão. Suplá Dani Paz, né? Eu fiz uma homenagem a uma grande artesã que eu adoro os trabalhos dela, que é a Dani Paz. E ela onde utilizou esse ponto aqui para fazer o meio e o acabamento do tapete luz. E aí quando eu fiz em novembro do ano passado, eu já imaginei que poderia ser um belíssimo suplá, né? E assim eu consegui fazer esse ano, trazer aqui para vocês, e agora eu vou fazer a resenha também deste suplá aqui, porque eu acho que a resenha traz informações que ajudem muito a todos vocês. Vamos lá, eu tô aqui utilizando, gente, o Eco Brasil. Vocês já sabem que eu utilizo sempre Eco Brasil. É um barbante número 6, a ordem 6, a cor aqui é o vermelho, é o Eco 09, tá? Vou deixar aqui as redes sociais da Barbante Soberano na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo, link para o Mercado Livre, vocês vão ver preços, como vocês podem comprar e entrar em contato com a empresa, caso vocês queiram conhecer também, tá? E aí, vamos lá agora o que eu tenho de informações aqui. Esse suplá, gente, ele ficou com a medida de uma extremidade à outra aqui, com 40 centímetros de diâmetro aqui. Então ficou um excelente tamanho de suplá, principalmente para as louças que são um pouco maiores, né? E aí todo o meio dele é fechado, né, onde não tem muito detalhe, já que o prato, a louça vai ficar aqui em cima. Eu imaginei que não precisaria ter tantos detalhes aqui, porque vai ficar escondido pelo prato. E a borda, trazer todo esse trabalhado na borda para que pudesse dar o destaque, que é o que vai ficar realmente à vista quando eu colocar o prato aqui. E aí então ficou com 40 centímetros de diâmetro. O peso desse suplá ele ficou com 140 gramas. Não é um suplá extremamente econômico, mas com 1 quilo a gente consegue fazer 6 unidades de suplás e sobra barbante, tá bom? Então assim, com 1 quilo tem um excelente rendimento. Na verdade eu acho que dá para fazer 7, mais um jogo completo, né, com 6, e aí sobra uma boa quantidade ainda de barbante, tá? Eu já estou aqui também pensando em relação ao porta-copos, o descanso de copos, e eu já sei que 1 quilo dá para fazer 6 suplás e 6 descansos de copo, e vai sobrar pouquíssimo barbante, mas vai dar para fazer, tá? Então eu vou trazer aqui agora algumas informações. Já tenho a medida, já tenho o peso que ele fica, e aí eu consigo entrar em cálculos. Vocês sempre me perguntam aqui em relação ao preço. Gui, e aí, qual que é o preço que eu posso vender um suplá, uma peça, né, o meu crochê? E aí lembra que eu coloquei aqui uma colinha para a gente poder ir falando. Lembra que eu coloquei um exemplo, né, mas para cada um de nós vai ser diferente. O quanto a gente quer ganhar por mês, o quanto que a gente demora para fazer uma peça, e aí quanto custa o barbante também na cidade que a gente está, né, e qual o barbante que a gente compra. Então tem essas 3 vertentes, que é o tempo que eu demoro, o quanto eu quero ganhar no final do mês, a minha pretensão com o crochê na minha vida, porque alguns de nós, assim como eu, têm o crochê como principal fonte de renda, e outras pessoas têm como renda secundária, uma renda extra ou uma renda que não precisa ser a maior. Algumas pessoas fazem por lazer, né, para poder decorar a casa e tudo mais, e eventualmente venda. Então cada um de nós tem uma perspectiva financeira diferente em relação ao crochê. Mas aí eu coloquei, né, o que funciona para mim, pode funcionar para muitos de vocês e ajudar muito de vocês. Eu trouxe algumas informações então. Eu demorei para fazer um suplá 1 hora e 40 minutos. Para fazer um suplá deste aqui, eu gasto em média 1 hora e 40 minutos. Né? Considerando então essa informação, eu compro aqui mais barato em Uberlândia, o Eco Brasil. Mas eu coloquei um preço que muitas pessoas dizem que compra. Né? Que eu, conversando com várias pessoas, coloquei uma média de 1 quilo, R$20, mais ou menos, de barbante. E aí eu falei assim, poxa, vou colocar um valor cheio também, R$1.000 por mês. Se eu fosse trabalhar só com crochê, fazer um salário de R$1.000 por mês, né, de mão de obra, R$1.000. Algumas pessoas têm me perguntado o seguinte, Gui, mas e os custos fixos, os custos variáveis?
Quando a gente vai fazer a precificação considerando custos fixos e variáveis, a gente tem que calcular exatamente o valor, e esses custos variáveis eles vão oscilar muito. Então a gente tem que calcular exatamente o valor, uma média, ter um número fixo ou um número variável para cada coisa que a gente gasta. O celular que a gente gasta, que é a conta de dados, o que a gente gasta para poder fazer a peça para o cliente, o tempo que a gente fica no telefone, quanto que vem a fatura no final do mês, quanto de luz que a gente gasta, se a gente crocheta à noite, se a gente crocheta só de dia, tem então vários aspectos. Então eu imaginei como se fosse um salário, porque com o meu salário eu pago as minhas despesas da minha casa. Então eu preferi colocar todas essas contas fixas, aí eu tenho que ter uma ideia, poxa, as minhas contas fixas e variáveis ficam em quanto? O que eu tenho que pagar dentro de casa fica em quanto? Aí eu tenho que contribuir dentro de casa com R$500, com R$600. Então um salário de R$1.000 por mês vai pagar todas as minhas despesas e ainda vou ter dinheiro para mim. Né? Então eu coloquei como um salário fixo de R$1.000 que paga tudo o que eu tenho que pagar. Se as minhas contas que eu tenho que pagar ficam mais de R$1.000, então quer dizer que esse salário que você tem que colocar não vai ser 1.000, tem que ser um valor maior. E aí é assim que a gente vai fazendo a nossa hora. Eu vou trazer um próximo vídeo, um outro vídeo, que eu vou detalhar exatamente como a gente chega nos valores e como que a gente chega no valor de hora e como que a gente vai precificar depois todos os trabalhos. Vou trazer esse vídeo ainda. Então, considerando que eu queira ganhar R$1.000 por mês, eu trabalho 25 dias no meu mês, tirando aí os domingos, e que cada dia eu trabalhe 5 horas por dia, eu vou fazendo as divisões e chego que o valor da minha hora trabalhada é de R$8. Tá? Como eu demorei 1h40, eu vou trabalhar então, esse trabalho aqui, ele ficou num total de R$13,20 de mão de obra. R$8 a minha hora, gastei 1h40, então de valor para minha obra, para minha mão de obra, R$13,20. Este R$13,20 é o valor que vai voltar para o meu bolso. Né? Então, quando eu vender supply, esse valor R$13,20 tem que ir para o meu bolso, é o que vai pagar a minha mão de obra. De material, R$20 o quilo. Eu gastei 140 gramas aqui de peso. Então eu tenho um total de R$2,80. Em cada suplá desse eu gasto R$2,80 de barbante. É um valor assim extremamente pequeno. O que é valioso no trabalho é a nossa mão de obra. Não é tanto material se a gente trabalha com material que é um material relativamente barato. Tá? Então eu gastei R$2,80. R$2,80 com R$13,20 eu tenho de mão de obra e material um total de R$16. Esse valor, para eu que vou vender assim, que tem dessa forma, R$16 é o mínimo que eu posso vender. Quando eu vendo a R$16, significa que eu pago o barbante e pago também a minha mão de obra, mas não lucro absolutamente nada. E aí, como a gente quer colocar uma porcentagem de lucro, eu considero o seguinte, trabalhos pequenos, trabalhos rápidos, trabalhos fáceis, que eu considero fáceis, eu coloco uma margem de lucro de 30%. No próximo vídeo também, num outro vídeo, eu vou falar dessas margens de lucro, porque às vezes determinado trabalho eu chego a cobrar 100% de margem de lucro pela dificuldade que eu tenho daquele trabalho. E aí vocês vão entender num próximo vídeo que eu falasse exatamente sobre isso. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho R$16 e eu coloco mais 30%, eu vou chegar num valor de R$20,80. Eu arredondei para R$20, então a sugestão de preço de venda seria de R$20 cada suplá. E aí assim, se você faz esse suplá no mesmo tempo que eu, de 1h40, se você tem a mesma ambição financeira do que eu, de R$1.000 por mês de salário, e se você também compra o valor do quilo do barbante a R$20. Esse valor, essa sugestão de R$20 por mês, ela vai mudar de acordo com o preço do barbante, o tempo que você gasta para executar a sua peça e o quanto você quer ganhar de salário no final do mês. Então ele pode ser maior ou menor, tá? E então eu chego o seguinte, uma peça R$20. Se eu vou vender 2 peças, eu posso vender a R$40. Se eu vou vender um joguinho, eu coloquei aqui já, né? Um joguinho com 4 peças, R$80. 6 peças, R$120. 8 peças, R$160. Um jogo com 12 peças, R$240. Vale a pena dar desconto? Vai depender de você.
né, com o seu cliente, se ele vai fazer uma recompra, se ele, porque igual eu já falo, comprou uma vez é um consumidor, um comprador, comprou pela segunda vez, que é a recompra, ele é seu cliente, porque ele voltou a comprar com você, tá? Então, seu cliente é quando ele compra uma segunda vez, a primeira vez é um comprador. Então, assim, a minha sugestão de preço de venda é de R$20, se as informações também são, né, ambições financeiras, tempo de fazer o trabalho, o preço do barbante é o mesmo. E aí eu trago essas informações que é de 40 centímetros, peso de 140 gramas. E assim, eu fiquei extremamente feliz com a confecção da peça, eu achei uma peça linda. Eu já tinha feito um teste de videoaula e não soltei porque eu achei que não ficou tão bom. Eu já fiz um jogo com 6 peças desse supply, já vendi, já tem um tempo, e agora eu estou trazendo de novo. Esse aqui eu vou completar, são 4 peças, já é uma segunda venda já que eu estou fazendo desse modelo. E eu espero que vocês tenham assim, gostado do modelo, que seja algo que possa completar aí o portfólio de vocês de supplies, tá? Então, gente, muito obrigado. O vídeo deve ter ficado longuíssimo aqui, que eu ainda não vi quanto tempo deu, mas tenho certeza que é longo. Então, assim, eu espero que vocês gostem. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixe o like de vocês, isso ajuda bastante. E deixe o comentário que eu quero acompanhar o que vocês estão achando das peças, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!